Todos os dias, quando nós levantamos, nós temos a oportunidade de mudar, de sair das nossas próprias prisões, ilusões, distrações. A oportunidade já se encontra disponível. Vamos sintonizar por aqui, pegar um cafezito e conectar com a energia da lua minguante em peixes, o arquétipo do macaco harmônico no Tzolk'in, e todo esse simbólico convidando ao desprendimento das ilusões que estão aí presas em densas camadas do ser, né? Tanto a energia arquetípica de peixes quanto do macaco trazem o ponto de cuidado para você não se afogar nas suas ilusões. Aquilo que se encobre em camadas e camadas para você se proteger de alguma forma, ou proteger alguma dor, que quando não é levada para um espaço interno e não é sentida, ela sufoca, né? Ou as máscaras também que se usa para proteção, por receio de ser quem se é, ou para pertencer a determinados lugares. E aí você vai criando fantasias para se sentir amada dentro desse contexto, segura, protegida, porque de certa forma isso carece dentro de você, né? Então as ilusões, elas mostram pontos que não estão despertos, mas que estão ali querendo expandir. A Lua está em quadratura com Júpiter e, de uma forma geral, existe um ponto na nossa jornada que essas ilusões, elas começam a impedir que a expansão aconteça. Então você fica ali presa em ilusões que você mesma criou. E é bem importante, inclusive, né, você trazer a fé, trazer a confiança em você e ampliar sua frequência vibracional para que você não murche nesse processo e fique aprisionada nessas ilusões, e fica ali que nem uma panela de pressão dentro de você, né, querendo libertar a verdade, querendo te libertar dessas densas camadas, desses mecanismos de proteção, dessas máscaras, desses lugares ilusórios os quais você foi se colocando. E aí é legal se perguntar do que você está se protegendo exatamente, né? Porque viver é um contrato aqui com a vida, de entrega, de experiências, não sabendo como elas serão, né? Essa definição de como as coisas devem ser, né? Ou as expectativas são com base no nosso filtro, das nossas crenças que nós aderimos e que nós podemos sair, né, caso aquilo esteja nos levando a ilusões de um mundo que está limitado dentro daquela visão, dentro daquelas crenças. E o mundo só é limitado pelas nossas próprias lentes, né? O que vestimos nas nossas lentes é a ilusão que nós nos colocamos. Então, nós escolhemos com o que nós vamos nos iludir. E aí, quando essa estrutura vai caindo, porque ela se tornou densa demais, e a verdade vai sendo mostrada, é o momento que o véu se dissolve. E aí é duro enxergar a verdade, né? Porque nós fomos nos colocando naquilo inconscientemente, através dessas crenças também inconscientes e enraizadas. E algumas nem tanto, né? Algumas existe a consciência de que certas coisas são uma ilusão. Igual quando a gente se apaixona, né? É maravilhosa a sensação, tudo é lindo. Eu tenho uma visão bem prática dos relacionamentos, porque relacionamentos são contratos, são pré-acordos, né? E se iludir é uma escolha. Mas a fase da paixão, é, nós ficamos ali, né? Eu falo por mim também, agarradas nas partes boas. Até enxergamos nas entrelinhas as coisas, mas aí fica ali, né, na ilusão. E a ilusão só te mostra que você está saindo ali da realidade de enxergar as coisas como são, que é o caminho mais maduro, vamos dizer, né? Porque todos nós aqui somos humanos imperfeitos, temos luz, temos sombras, e aí muitas vezes se apaixona pela ideia do que criamos, com base nas nossas próprias projeções pela outra pessoa, e não pelo que ela é de fato, né? Ou as coisas são como são,
né? Se inventa um castelo ilusório. E aí é bom observar os comportamentos, as atitudes. Esses são os maiores parâmetros para você entender se você não está caindo em ilusões. Porque as falas te prendem, né? As promessas vazias prendem mais ainda. Mas são os comportamentos e as atitudes que são os maiores parâmetros nesse momento para não entrar em ilusões, né? E depois se frustrar. Porque muito se tem esse lugar de olhar o outro não como ele é, né? Mas pela ideia do que se está criando a respeito do outro. E essas projeções residem em nós. E aí é preciso olhar a realidade como ela é, né, com verdade e também com leveza para esse processo de se relacionar, sabendo ali, né, que ambas as partes são como são, né, que não precisa usar todo aquele artifício dentro de jogos, né, nos relacionamentos, jogos para conquista, para iludir o outro a respeito de quem se para se sentir amado, para pertencer ao mundo do outro, para adentrar de alguma forma e para fisgar também a atenção do outro, acaba que ilude a pessoa e o outro também, né? A verdade quando ela vem, ela parece aquela ceifa, porque depois vem a frustração, vem a dor e o sofrimento inerentes a esses jogos. Por isso, quanto mais desperta e consciente, mais você é o que é e também abre espaço para o outro ser o que ele é, saindo desse mecanismo de jogos ou de querer conquistar ou querer que o outro valide você dentro dessa conquista, né? Porque acaba sendo um jogo. É deixar as coisas se desenvolverem na naturalidade dos processos e na maturidade também, para olhar a verdade. Você só precisa ser você. A verdade é mais apaixonante do que qualquer artifício de ilusão aí a fim de ludibriar alguém. E como eu iniciei a nossa sintonização falando, né, que todos os dias nós levantamos e temos a oportunidade de mudar, de sair das nossas próprias ilusões, prisões, distrações, e que essa oportunidade já se encontra disponível. E aqui que entra o convite de você brincar de ser humana e se permitir ser você, sem se iludir, estar com a vida entregue, né? Leve, vivendo você, sendo você. Isso é o mais desafiador por muitas vezes. Quando eu comecei a compartilhar alguns anos atrás esse meu caminho na internet, é, muitas pessoas ali falavam como você deveria é, se colocar, né, no ambiente virtual, como você deveria falar, como você deveria isso, aquilo, usar o batom vermelho, o terno. Não que eu não goste, eu adoro, tá, gente? Eu amo uma alfaiataria, mas precisa fazer parte do estilo da pessoa, não ser forçada, porque a personalidade ela se expressa na vestimenta também. Eu sou apaixonada por moda, né? Inclusive já atuei nesse ramo aí dentro das minhas transições de carreira. E aí, não é você estar ali dentro de um personagem para parecer ser, né? Porque isso é iludir as pessoas a respeito de quem você é e se iludir também, porque muitas vezes aquela autoimagem não te comporta e é preciso se sentir bem com a sua autoimagem. Ser, né, original, orgânica. É claro que a gente gosta de estar arrumada, faz reajuste aqui de autoimagem, isso é importante, né? Mas se expressar através da vestimenta, porque é parte da sua personalidade, o seu estilo, é uma forma de se comunicar, né, a roupa. Então, parecer ser não é ser. Né? Isso é iludir as pessoas e passar uma imagem que não é totalmente verdadeira a respeito de você. E aí, uma hora, essas máscaras não se sustentam, né? Porque tem energia demais sendo gasta em parecer ser do que ser de fato. Né? Se a pessoa está dentro de um processo para querer, né, compor aquilo e faz parte dela, tá tudo certo, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. E aí, quando a energia não está alinhada, se sente isso também vibracionalmente no campo, né? Não adianta, né,
entrar dentro de um universo que não é real, que não é verdadeiro, que não é conectado, porque as máscaras, esse lugar de ilusão, custa muita energia, isso custa muito caro. E dentro dessa energia aqui, o macaco ele também fala sobre magia, sobre encantamento. E dentro disso aqui que eu estou trazendo hoje, não há nada mais mágico do que você viver em alinhamento e coerência, sendo o que você é, expressando o que você é e o que você sente em alinhamento com o seu momento também, refinando, porque nós vamos mudando, né? Mas é importante você se permitir o refinamento, a sutilização dentro de uma coerência, né? Saindo das próprias ilusões, até das próprias expectativas. Então, essa oportunidade de mudar, ela já está disponível. Deixe os véus caírem, se conecte também com a sua magia, o seu encantamento, de você estar permeável para a sutilização dessa energia, de acreditar mais, de confiar mais na magia da vida, que se perde, né? Por vezes fica tudo muito denso, muito pesado. Então, brinque mais de ser você. E talvez essa brincadeira te liberte de muitas e muitas prisões internas e das ilusões ainda inconscientes a respeito da sua própria grandiosidade que reside aí em você. Nós estamos aqui também dentro de um momento bem intenso, tem vários aspectos astrológicos importantes, de você realmente brincar mais, levar mais para um lado leve, acreditar na magia, que do outro lado desses processos todos, né, pós-eclipse e muitos outros movimentos que estão acontecendo, vão te libertar dessas prisões. Então é a oportunidade de mudar, isso já está disponível, apenas se entregue. Arroa deusa. Então, espero que você receba bem essas energias do dia de hoje e nós voltamos a sintonizar por aqui. Namastê.